Bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso canal. Estamos aqui para falar de rádio e hoje vamos falar de algo que certamente trará muito saudosismo para muitas pessoas que nos assistem aqui nesse canal. Vamos falar sobre os gloriosos tempos do rádio AM. Você que é das antigas, se lembra daquele ruído característico do rádio AM entre as estações no dial ou mesmo junto com as estações quando o sinal delas chegava mais fraco em nossos rádios? Escuta um pouquinho aí. As emissoras de rádio AM reinaram absolutas mais ou menos dos anos 50 até os anos 80 no Brasil, com programações icônicas e com um papel social muito importante dentro do seu contexto e dentro da sua época. Dá para dizer que foi a época gloriosa do rádio, inclusive. Mas antes de começar a falar um pouco mais sobre isso e trazer aqui algumas recordações para você, eu queria primeiro te fazer uma pergunta para você responder aqui nos comentários e compartilhar conosco e com todos que nos seguem, né? Quais são as recordações que você tem sobre isso. Conta aí pra gente, por exemplo, qual é o programa de rádio que você lembra, que te deixou saudades, que te marcou de alguma forma. E também, se você lembrar, pode colocar aí nos comentários qual é o comunicador de rádio AM que você ouvia ou que marcou na sua vida ou que a voz, né, chamava a atenção. Ok? Comenta aí, porque isso vai ser interessante, inclusive porque pode pautar futuros episódios aí, futuros resgates históricos que a gente faz aqui no nosso canal. Ok? Bom, o rádio AM, na verdade, essa sigla AM não significa exatamente uma faixa de frequência de emissoras de rádio. É, na verdade, um sistema de transmissão em radiofrequência. A sigla AM significa amplitude modulada. Então, os transmissores de rádio nessa época emitiam um sinal portadora, né, um sinal de rádio, e em cima desse sinal era colocado o áudio, o som, né, a voz, as músicas. E a forma com que se fazia isso era utilizando uma técnica chamada modulação em amplitude. A amplitude daquele sinal do transmissor trazia em suas variações a informação do áudio da emissora de rádio. Depois surgiu uma outra forma de transmitir que passou a se chamar FM, que modulava não a amplitude desse sinal, mas sim a frequência. E aí conseguiu mais qualidade de som e tudo mais, surgiram nesse momento as rádios FMs no mundo. Mas o sistema AM foi o primeiro, e esse sistema é utilizado por emissoras em várias faixas de frequência. Desde as frequências utilizadas pelos radioamadores, né, até frequências utilizadas por emissoras de rádio comerciais como onda média, ondas curtas, ondas tropicais e outras. Essas que eu citei são as mais conhecidas. E uma das principais características das transmissões de rádio em amplitude modulada, e mais especificamente nessas faixas de frequência que eu citei, é o alcance. As principais emissoras de rádio, das quais eu vou lembrar e falar hoje, são da faixa onda média. São aquelas emissoras que existiam desde as pequenas cidades, pequenas regiões, né, até nos grandes centros. Existiram também, e existem algumas ainda em operação, né, as emissoras de ondas curtas. Essas tinham alcance até mundial, mas vamos deixar para falar delas num outro momento. As rádios em onda média fizeram história. Por quê? Primeiro, se numa pequena cidade ou numa pequena região existia uma rádio, naquela época, era uma rádio AM operando em onda média. E essas rádios tinham um alcance que variava de acordo com as condições de propagação. Por exemplo, durante o dia, elas tinham um alcance menor e durante a noite o alcance era maior. Isso é tão interessante que vale mencionar, né, uma curiosidade desse mundo. Nas pequenas rádios, como as rádios existentes nas cidades menores, na cidade onde eu cresci, onde eu vivia, lá nessa época gloriosa do rádio AM, né?
As rádios tinham uma determinada potência e à noite elas tinham que reduzir essa potência. Normalmente reduzia para 1/4 da potência total. A rádio da minha cidade tinha 1000 watts de potência, à noite, na hora do pôr do sol, tinha que reduzir para 250 watts. Porque à noite o alcance aumentava muito e se ela se mantivesse nessa potência, ela ia além da distância para a qual ela estava homologada, né? Além da abrangência homologada dessa emissora de rádio. Mas essa facilidade de propagação à noite, o fato de à noite o sinal de AM conseguir ir mais longe, especificamente falando de onda média, né, permitia que a gente, nas cidades do interior, pudesse ouvir as rádios dos grandes centros. Isso era sensacional. Imagine você, que isso é numa época em que não existia internet, não existia nada das facilidades de hoje de comunicação, de acesso à música, de acesso a informações, né? Tudo era muito mais restrito, né? Então, quando você conseguiu ouvir uma rádio, por exemplo, você morando no interior de uma grande cidade, morando aqui no norte de Santa Catarina, quase na divisa com o Paraná, conseguia à noite ouvir rádios do Rio de Janeiro, rádios de Curitiba, rádios de São Paulo, né? E ter acesso aí a programações muito diferentes do que a rádio local, na minha cidade, conseguia oferecer. Quer um exemplo? Meu programa preferido nessa época era da Mundial 860. Toda a programação da Mundial era absolutamente sensacional. A Mundial transmitia em 860 kHz, por isso 860, até no nome da emissora. E ela pode ser considerada, inclusive, a precursora do estilo de programação que as FMs de música jovem, na época pop e rock, adotaram a partir ali dos anos 80, quando começaram a surgir em grande escala em todo o Brasil. Escuta um trechinho de um dos programas da Mundial 860, lá da década de 70, e confere só a qualidade da produção. E agora, Ritmos de Boate. Meia-noite em ponto, de agora até 1 da madrugada no Somzão Legal Mundial, Ritmos de Boate. Produção e mixagens DJ Lupe, até 1 da manhã vamos arrebentar a boca do balão. Os melhores charmes que acontecem estão rolando nas boates do Rio. Primeiro tá aí Babyface, I Love You Baby. Então, muito legal, né? Não precisa nem dizer que nesse tempo de ouro do rádio AM, dos anos 50 aos 80, como falamos, né? A importância social e cultural do rádio era extrema. Em lugares muito distantes, né? Não estou falando só de cidades pequenas, como o exemplo que eu citei, mas, por exemplo, no interior, em lugares onde não existia energia elétrica, onde não existia muito acesso à informação, as pessoas tinham lá um rádio a pilha que ligavam à noite para ouvir determinadas programações que vinham muitas vezes de longe. E aí, tanto o entretenimento proporcionado pela música, pelo humor, e também a parte, né, de informação, notícia, esporte e tudo mais. Citando aí um exemplo de humor, muita gente ouvia nessa época, falando aí de anos 60, 70, lá no interior, em lugares muito remotos, programas de humor, como por exemplo da Tupi do Rio de Janeiro, que operava em 1280 kHz e tinha um programa de humor à noite que fazia o maior sucesso, chamado A Turma da Maré Mansa. Muitos humoristas que se apresentavam nesse programa de rádio depois vieram a fazer parte de programações humorísticas nas grandes redes de TV do país. Escuta um trechinho. O nosso negócio é agitar o butantão humorístico na turma da Maré Mansa. Tá calminho agora, meu Tata? Então segura o Saraiva porque ele tá brabo. Pois não? Deseja uma mesa? Então, essas programações eram realmente muito interessantes e proporcionavam o acesso das pessoas nos lugares mais remotos, né, à informação realmente com credibilidade. Aliás, isso é uma coisa que a gente deve enaltecer aqui nesse nosso episódio. As rádios na época tinham uma credibilidade fantástica.
O jornalismo tinha uma seriedade muito grande, uma ética muito grande, e apesar de certos momentos conturbados no cenário político, as rádios conseguiam uma certa idoneidade, uma certa neutralidade e transmitiam os fatos de uma forma que as pessoas se inteiravam com confiança, né, do que estava acontecendo no país. Isso falando não só de notícias, mas falando também de outras coisas, como o mundo da música, né, e o mundo do esporte. Aliás, o mundo da música deve muito ao rádio AM. Muitos sucessos internacionais e nacionais existiram por conta de destaques que obtiveram justamente nas emissoras de rádio AM. Citar um exemplo, né, muito simples, da Mundial 860, que era a minha rádio AM preferida na época. Quando os Beatles lançaram o seu icônico disco Sgt. Pepper, ele foi lançado simultaneamente em 2 lugares do planeta. Em Londres, na Inglaterra, e no Rio de Janeiro, pela Mundial 860. O pessoal conseguiu acesso a esse material e no momento do lançamento, a BBC de Londres tocou o disco na íntegra, ao mesmo tempo em que a Mundial 860 no Rio de Janeiro fez o lançamento também tocando o disco inteiro, para as pessoas conhecerem as músicas. Então, imagine a repercussão no cenário musical, né, que era você ter uma música sua tocando no rádio AM. Né? A abrangência era sensacional. Agora, do mundo das notícias e do esporte, eu vou trazer uma recordação para você muito legal. Uma das rádios que a gente ouvia em Santa Catarina, e que também tinha um longo alcance, era a Rádio Guaíba de Porto Alegre. Uma rádio conhecida por um jornalismo extremamente confiável e contundente, e também por coberturas esportivas icônicas. Na época se transmitia jogo de Copa do Mundo pelo rádio, por exemplo, e a Guaíba era uma das rádios do sul do país que tinha equipes que inclusive se deslocavam para outros países para fazer cobertura de jogos importantes e transmitiam eles ao vivo, isso lá na década de 70, né? Desde a década de 60 também. Imagine, com a tecnologia da época, a dificuldade que era estabelecer uma comunicação dessa forma. Um trechinho da Guaíba esportivo de 1970. Rádio Guaíba de Porto Alegre, iniciando a sua cobertura da chegada do jogador Everaldo, campeão mundial de futebol, a Porto Alegre. Cobertura total Guaíba, Caldas Júnior, Ipiranga. A Guaíba que foi a primeira emissora a falar do México, a última emissora a falar do México. A Guaíba que foi com sua equipe local receber os tricampeões mundiais de futebol em Brasília e no Rio de Janeiro, está a postos com a sua equipe em Porto Alegre para receber Everaldo, o campeão mundial de futebol. Então, uma das grandes importâncias do rádio era justamente divulgar os músicos, criar os sucessos musicais, os artistas, né, o trabalho nessa área, e também gerar opiniões e trazer o entretenimento do esporte. O rádio AM fazia praticamente tudo que a TV também começou a fazer logo depois, né? Só que o rádio AM, nessa época, ainda tinha, falando aí de anos 70, né, um acesso muito maior. As pessoas podiam ouvir lá no interior, pessoas com poder aquisitivo menor que não podiam comprar TVs, que na época eram caras, né, tinham ali no rádio a sua principal fonte de informação. E agora trazendo para um outro contexto, nas pequenas cidades, como por exemplo a cidade onde eu fui criado, na época que eu era novo, criança, adolescente, a cidade tinha uns 30 mil habitantes, mas tinha uma emissora de rádio AM. Era a principal fonte local de informações. Por ela a gente sabia o que estava acontecendo na cidade, sabia das notícias, do esporte, sabia da música. A rádio abria inclusive espaço para músicos locais se apresentarem. A rádio tinha um auditório onde fazia programas, né, de apresentação musical, revelação de talentos locais e tudo mais. Então o envolvimento que uma emissora dessa tinha na comunidade era muito grande. E os profissionais que atuavam nessas emissoras de rádio eram idolatrados pelos ouvintes. Eram como um artista de novela hoje sair na rua, por exemplo, né? Era reconhecido e eram pessoas assim consideradas bastante importantes. E comunicadores, muitas vezes
que deixaram muitas saudades porque fizeram realmente história. Isso mesmo no contexto das rádios menores. Na minha cidade, isso é um exemplo gritante. Muitos comunicadores da emissora local que tinha lá, eu já destaquei aqui nesse canal, e teve um engajamento, uma abrangência muito grande, porque o pessoal aqui da nossa região, todo mundo lembrou com muitas saudades desses comunicadores. São comunicadores que realmente fizeram história no mundo do rádio. E vamos ouvir mais um pedacinho? Agora eu vou trazer de uma outra rádio que também divulgava muito a música jovem da época, a música que na época era considerado moderno, né? O rock, o pop, isso falando sempre do contexto ali final dos anos 70, meio dos anos 70 até o final, né? Antes de chegar realmente às rádios FMs. Esse trechinho que eu vou colocar para vocês é da rádio Excelsior, que tinha um slogan muito legal: Excelsior, a máquina do som. Qualidade, curtição, som legal. Pediu, tocou, ganhou. Mixagens Peter Joseph e Francisco Braga. E aqui no final do nosso episódio, uma frase muito interessante que eu achei na internet e vou ler para você aqui, ó. O rádio AM pode ter perdido espaço, mas nunca perdeu o coração de quem viveu aquela época. Na verdade, não é mesmo? O declínio do rádio AM começou a acontecer com o surgimento das rádios FMs. Mas não é exatamente assim um declínio. Houve, na realidade, uma mudança. Principalmente nas pequenas cidades, o rádio AM era muito eclético. E era o rádio, uma emissora só para divulgar notícia, esporte, música e música de vários gêneros. Então tinha programa de música jovem, tinha programa de música sertaneja, tinha programa de música folclórica, programa de música clássica, né? Era uma rádio que tentava agradar todos os gostos. Quando surgiu o rádio FM, por ter uma qualidade de som muito superior às transmissões em AM, o rádio FM acabou se dedicando mais à música e aí surgiram duas vertentes iniciais no rádio FM. As FMs de programação jovem, que tocava pop, tocava rock, que era o que os jovens gostavam naquela época, né? E as mais clássicas, que tocavam música clássica realmente, músicas orquestradas, instrumentais, som ambiente e traziam ali também agregavam nesse contexto alguma informação também. E as rádios AM, então, foram dirigindo suas programações mais para a parte de notícias, transmissões esportivas e, principalmente, prestação de utilidade pública para as comunidades. Então, houve essa diferenciação. Mas, nesse mesmo contexto, né, surgiu também a televisão de forma muito presente, principalmente nas classes média e as inferiores, né, porque ficou mais popular, a TV ficou mais barato. E então, praticamente todo mundo, todas as casas passaram a ter TV ali no final da década de 70 e início de 80. Então, tudo isso foi dividindo espaço. Como se não bastasse, um tempo depois, com o surgimento da internet e todo o contexto em torno da rede mundial de computadores, o rádio também perdeu mais um pouco de espaço. E agora, mais recentemente, uma grande transformação. Todas as rádios que operavam em onda média, não exatamente todas, mas uma boa parte delas, migraram para o FM. A faixa de onda média será extinta para emissoras de rádio. Embora, se você tiver aí em casa um rádio AM e você ligá-lo à noite, principalmente, existe uma grande chance de que você vai conseguir sintonizar ainda alguma emissora. Ainda tem emissoras operando na faixa de ondas médias. A maioria já está em FM, né? E hoje a faixa de FM, o espectro de FM praticamente não tem mais espaço, né? Além de terem recebidos aí no sistema FM as rádios que eram AM, surgiram também as comunitárias e tudo mais. Há todo um contexto que a gente ainda vai explorar um pouco mais nesse canal sobre a presença das rádios, a quantidade de rádios aí no espectro eletromagnético dentro da faixa de VHF, que é onde operam as rádios que transmitem em sistema FM. Além disso, todo o contexto das web rádios, né? Então o cenário mudou muito. E o rádio AM, dá para dizer, hoje ele desapareceu.
As emissoras estão presentes lá no FM, mas o rádio AM realmente dá para decretar já o desaparecimento quase que total. Por isso que a gente fez esse episódio, para resgatar um pouco esse saudosismo dessa época, né? E relembrar um pouquinho das programações que depois acabaram embasando não só programas de TV, como o rádio, a evolução do rádio, que foi depois o rádio FM. O que você pensa de tudo isso? Lembra das 2 perguntinhas que a gente fez lá no começo? Conta pra gente qual é o programa de rádio AM que você lembra, que deixou saudades pra você. E também, se você lembrar, conta aí o comunicador de rádio AM que ficou aí na sua memória, que fez história pra você, que você lembra. Ok? Logo nós voltamos com mais um episódio aqui no nosso canal. Obrigado, tchau.